A Mari fez a pergunta de R$ 1 milhão. Mari, tem algum ponto que não pode faltar em um protocolo? Tem vários pontos, né, que não podem faltar, dependendo da queixa do problema. Então, quando falar sobre dor, por exemplo, o paciente chegou falando que está com dor, primeira coisa que você tem que fazer é aliviar a dor dele. Gente, se você aliviar a dor dele, você vai ganhar esse paciente. Ninguém quer ficar com dor. Ontem, o Daniel estava com dor nas costas, dor nas pernas, dor de cabeça, né? Aí eu fiz a auriculoterapia nele. Aí fiz adrenal, subcórtex, analgesia. Ele tava com uma dor muscular, daí eu fiz relaxamento muscular. E a dor, sem brincadeira, deu uns 15 minutos mais ou menos, 20 minutos, a dor foi passando. Aí ele foi ficando mais tranquilo. Antes ele já estava incomodado, irritado, se mexia muito. Imagine o seu paciente que está trabalhando, que não pode faltar ao trabalho, ele está com dor, ele quer resolver. Às vezes já tomou remédio, ninguém fica com dor, gente. O pessoal vai tomar remédio, tomou remédio, não passou. E aí você vai lá e tira a dor dele. E aí você começa a investigar mais. Pô, peraí, mas o que está causando essa sua dor? Então esse é o ideal. Se eu tô com dor, tá? Se eu tô com problema, é tentar resolver esse problema do paciente o mais rápido possível e saber o que está causando para ele não voltar. Tá? E aí sim você programa. Se é um torcicolo, por exemplo, é uma dor aguda, gente. Se é uma dor aguda, um torcicolo foi um mau jeito. Isso aí é mais fácil da gente resolver teoricamente, né? E aí você orienta o paciente e avisa ele. Agora, uma dor crônica, você tem que investigar muito mais. Uma sessão, duas, não vai dar conta. Muitas vezes você tem que fazer mais sessões. Vai daí de uma boa anamnese. Agora, por exemplo, diabetes. Se o meu paciente está com diabetes, não pode faltar o ponto do pâncreas. Se o meu paciente está com dor, não pode faltar o ponto da analgesia. Se o meu paciente está com Parkinson, não pode faltar o ponto do intestino. Tá? Se o meu paciente fica doente o tempo todo com virose, não pode faltar o ponto da imunidade. Então, cada paciente tem uma queixa, um problema que eu tenho que descobrir a origem dele. Isso é, gente, a auriculoterapia neurofisiológica. É esse o pensamento, sabe? Se você chegar para mim e dizer assim, mas todas são neurofisiológicas, o resultado delas são. Só que o raciocínio é diferente. O paciente chega para mim, eu jamais vou ficar apertando a orelha dele para ver o que ele tem. Eu vou conversar com ele na anamnese, vou fazer esse exame antes. Entendeu? Essa é a maneira de estar olhando para ele. Eu não vou ver pulso dele, porque para mim, pulso eu vou ver quando eu tenho meridiano. Aí sim cabe pulso. E ainda assim pode ter problemas. Pode ter problemas. Que problemas? Medicação altera, gente. Se o paciente está andando rápido, se ele está ansioso, se ele está num período de ansiedade, tudo altera, tanto a língua. Então, eu posso usar como diagnóstico para medicina tradicional chinesa, pensando em meridianos? Posso, devo usar, mas não como única fonte de diagnóstico. Percebe? A minha clínica tem que ser soberana. Olha só, a Thalita, antigamente eu fiz um curso em 2013 e no curso eu vi que, por exemplo, uma manchinha, um cravinho na orelha, por exemplo, no ponto do rim, qualquer ponto, aí entendia que era um ponto para eu tratar. Só para você ter uma ideia, pelo contrário, se eu tenho uma mancha, um cravinho, um ponto, um cisto, eu não uso esse ponto. Por quê? Porque se eu ponturar ali em cima dele, ele pode me dar uma chance de contaminação muito grande, tá? Eu não acho que... Assim, você vai ver uma marca, uma mancha, você fica de olho. Nossa, olha só, você tem um ponto aqui, por exemplo, você tem um ponto aqui bem no ouvido. Já aconteceu comigo de eu olhar a orelha, até foi da Eliane, ela uma amiga muito querida, e ela falou assim, olha a minha orelha. Daí eu olhei, tinha uma pinta bem no ponto do ouvido. Daí eu olhei pra ela e falei assim, Eliane, por acaso... Você tem labirintite ou zumbido? Daí ela olhou pra mim, nossa, como é que você descobriu? Eu tenho labirintite e tal. Mas assim, gente, eu posso dizer que é esse o problema? Só por conta de uma pinta?
Eu falei, mas pode ter gente que tenha pinta e não tenha nada, tá? Então não posso ainda afirmar, isso não é científico. Não existe um trabalho com 100 pessoas falando que ponto no ponto do ouvido gera zumbido ou labirintite, tá? Eu posso olhar e dizer assim, por acaso, quer ver? Teve um outro caso, casos assim bem interessantes. Até eu pedi ontem, antes de ontem, eu pedi para esse amigo tirar uma foto. Existem casos que tem uma cartilagem aqui assim, ó, como se fosse uma trave, bem no meio da concha superior. Essa trave que tem ali pega o ponto do intestino. Normalmente, quando tem essa cartilagem, o paciente tem problema no intestino. É muito engraçado. Vários eu já vi, sabe? Desde doença de Crohn, eu atendi uma mulher com doença de Crohn e a irmã dela é gêmea, as duas tinham esse problema. E o rapaz que eu atendi agora esses dias no local onde eu palestrei, ele também, eu fui fazer aurículo nele, eu falei assim, nossa, que engraçado, tem uma cartilagem pegando intestino, você tem algum problema? Ele, Lirane, você não acredita, vou fazer uma colonoscopia agora, sabe? Olha só, gente, por conta de pólipos intestinais. Mas eu posso afirmar? Não posso, não existe nenhum artigo científico sobre isso, tá bom?